Bom dia, minha gente. Como vocês estão? O assunto de hoje é um assunto que eu acho que não tem uma de vocês aqui que não vai se identificar. Se todo mundo tem 24 horas, aonde foram parar as minhas? Tu te faz essa pergunta constantemente. Todo mundo tem 24 horas, tem gente que consegue fazer tantas coisas dentro dessas 24 horas e eu não consigo. Por que que tu não consegue? O que que acontece com as tuas horas? Que elas simplesmente somem. A verdade é que o uso das nossas 24 horas, o uso do nosso tempo, ele revela o estado do nosso sistema interno. Como que tá aqui dentro? Aqui dentro, né? E quando a gente percebe que existe essa desorganização aí de conseguir controlar, saber utilizar essas 24 horas, bom dia, Denise. A gente também percebe que existe aí um descontrole, uma bagunça interna, né? E sim, todo mundo tem 24 horas, a gente ouve muito falar nisso, né? Mas o que acontece? Algumas pessoas utilizam essas 24 horas para construir o que elas querem, para construir o resultado que elas buscam. Outras, elas terminam essas 24 horas, elas terminam o dia cansadas, com aquela sensação de que o tempo escorreu pelas mãos e ela não faz nada. Tu sente isso? Como se 24 horas não fosse suficiente. Quantas vezes a gente já falou até, né? Ai, o meu dia precisava ter 48 horas. Quem nunca falou isso, né? Quem nunca teve essa sensação? Mas acontece que o nosso tempo, ele é como se fosse um espelho. Então, o que está refletindo aqui fora, dentro do que tu consegue ou não consegue fazer dentro das tuas 24 horas, é o reflexo do que está aqui dentro. É o reflexo interno do que de verdade está acontecendo aí. E quando a gente consegue resolver o lado de dentro, a gente também consegue resolver o lado de fora. Se o lado de fora está bagunçado, se as horas não são suficientes, se existe um descontrole aí, existe algo de errado sim que precisa ser olhado. Na verdade, o que o nosso tempo faz? Ele vai seguir ali as prioridades que a gente tem, as prioridades emocionais que a gente tem. Que prioridades emocionais? O como a gente vê as coisas, o como a gente reage às coisas, o como a gente, com que olhar a gente está vendo o mundo, a nossa vida, inclusive as coisas que a gente quer realizar. O que a nossa mente faz o tempo todo? Ela vai direcionar esse nosso tempo para quê? Para tudo que gera conforto, alívio, controle, previsibilidade. A nossa mente vai direcionar o nosso tempo automaticamente para tudo que é familiar. A mente escolhe o tempo todo o que ela já conhece. Então pensa comigo. Se hoje, o tempo todo, a minha mente está escolhendo fazer coisas que ela já conhece, que é familiar, concorda comigo que não tem como tu ter resultados diferentes? Tudo que tu conseguiu até aqui é o que tu vai continuar conseguindo, já que as referências que ela busca são as mesmas. Então, começa a observar aí tudo que tu faz durante as tuas 24 horas. Então, as tarefas que são repetidas, que acontecem dentro desse espaço de tempo aí. O que tu faz? Observa o teu dia. O que tu faz hoje? E aí tu vai parar para observar o seguinte. As tarefas, observa bem se as tarefas que tu tá conseguindo realizar hoje não são aquelas
que tu não precisa pensar muito para realizar. Que tipo de tarefa? Vou dar um exemplo para vocês. Pensa aqui comigo, o que é mais fácil tu fazer? Lavar uma louça ou fazer um story? Olha só, teoricamente, muitas vezes, fazer o story seria algo muito mais fácil. Bom dia, Silvana. Então, tu tá ali, que nem eu tô aqui, sentada na minha mesa de trabalho, abro aqui, começo ali um diálogo com vocês, ofereço algum produto meu, né, trago alguma reflexão. Teoricamente, isso é muito fácil de fazer. Porém, se é algo que eu ainda não estou acostumada e não é familiar, eu vou precisar parar, eu vou precisar pensar o que falar, eu vou precisar talvez ter uma estratégia. Concorda que vai desgastar um pouco da minha energia? Vai ser desafiador porque eu vou ter que me expor e talvez eu tenha problema com exposição. E aí, diante desse cenário, talvez eu vejo lá minha pia cheia de louça, sabe? Ontem à noite tinha visita, as visitas foram embora, era tarde, fui dormir, acordei hoje, vejo aquela pia cheia de louça, só que tenho algo para entregar aqui. Sei lá, combinei que às 7 da manhã eu ia vir aqui nos stories trazer algo muito importante, alguma novidade, algum produto que eu ia lançar, não sei. Estou inventando aqui uma história junto com vocês. Concorda comigo que teoricamente era muito mais fácil sentar aqui e fazer os stories? Porém, o que a minha mente vai fazer? Eu preciso pensar para lavar louça? Não. Existe algum tipo de exposição para me lavar louça? Também não. Eu preciso pensar como que eu faço para lavar uma louça? Não. Eu já sei, já é algo que eu faço no automático. O que vocês acham que a minha mente vai escolher? Ela vai escolher vir aqui fazer os stories ou ela vai escolher lavar louça? Ela vai escolher lavar louça. Por quê? Sensação de alívio, estou fazendo algo que eu não gasto, não preciso nem pensar para fazer. Sensação de controle, eu sei lavar louça, eu domino isso aqui. Previsibilidade, vou lavar louça, acabo, a pia vai ficar limpinha. Ela não é assim. E o stories, tem alívio? Não. Principalmente se tu não está acostumado a fazer, tem tensão. Tem algum controle sobre isso? Não. Tu não sabe quem vai ver, tu não sabe o que vem depois daquilo. Pode vir na tua mente, né? Rejeição, julgamento. Tu pode falar alguma coisa errada, pode passar vergonha. Existe previsibilidade de que tu vai fazer aquele story e vai ter o resultado que tu gostaria de ter? Também não. E aí, por que eu dei esse exemplo? Para te entender como que a nossa mente escolhe trabalhar dentro das 24 horas. E aí, talvez, é exatamente isso que está acontecendo. O que está acontecendo? E isso acontece muito com muitas pessoas que eu atendo. Por isso que eu quis trazer esse assunto hoje. Muitas mulheres passam o dia inteiro resolvendo tudo ao seu redor e deixam o essencial para depois. Só que esse depois, geralmente, ele nem chega. Então, eu tenho que começar a mostrar o meu trabalho aqui na internet. Não é familiar, não tem previsibilidade, não tem controle, não tem alívio, não tem conforto. É só desconforto atrás de desconforto, medo atrás de medo. E aí, eu trabalho em casa. Aí eu olho pro lado, tem roupa para dobrar. Eu vou até a cozinha tomar uma água, vejo louça na pia. Não é assim que acontece. Aí que está indo as tuas 24 horas pelo ralo. Por quê? Porque em nenhum momento eu consigo priorizar aquilo que é essencial para ter os resultados que eu quero, porque eu fico o tempo todo buscando o que é automático, familiar, confortável. E aí são as tuas 24 horas. Aí quando tu vai deixando para depois isso que é essencial, chega final do dia, por exemplo, talvez a tua casa já esteja toda organizada, só que tu já está cansada. A
tua mente está cansada, tu tá cansado. Qual é a probabilidade de tu ter ali ânimo, vontade de fazer aquilo que tu deixou para depois? Aí o que tu faz? Ai, amanhã eu faço. Amanhã eu acordo e bem cedinho eu vou fazer isso daqui. Só que chega amanhã, tudo se repete. Por quê? Porque a tua mente vai de novo buscar tudo que é familiar, automático. Todas as vezes que tu tiver que escolher entre fazer algo que tu não gosta, que tu não sabe, que tu nunca fez, ou que tu precisa pensar muito para fazer, tua mente vai escolher deixar isso para depois, ou nem fazer, e fazer aquilo que já conhece. Então, para varrer a casa, para estender uma roupa, para lavar a louça, eu não preciso pensar. Eu vou e faço no automático. E é exatamente por isso que as tuas horas escorrem pelo ralo, né? Escorrem entre os dedos. E aí, tu vê que tem pessoas que têm as mesmas 24 horas e fazem muito e tu não consegue fazer. Por quê? Quem consegue fazer já está vendo tudo isso de uma maneira diferente. Aqui tem dois extremos, né? Primeiro, posso com muito esforço iniciar fazendo essas coisas até que se torne automático, porque aprendi a fazer, agora é mais fácil. Talvez nem vou dizer que a gente faça no automático, mas já é familiar fazer isso aqui. Então, por exemplo, fazer live para mim é familiar, é confortável. Por quê? Porque eu fiz muita e acostumei a fazer live. Lá no início era fácil? Não. Por muito tempo eu inventava desculpas e dizia, eu vou me programar, eu vou começar a fazer lives e tal. E eu ia adiando. Bom dia era assim. Até que eu comecei a fazer. E hoje é algo familiar para mim. Quem ainda não faz, quem nunca fez, quem não faz sempre, vai ser desafiador. Principalmente no início. Só que não é só isso. Tem questões aí, aquelas que a gente falou ali no início da live, internas, sabe? As bagunças internas que a gente tem que estão refletindo aqui fora. Então existe fuga, existe medo, existem travas e bloqueios profundos aí que te fazem escolher só o que é conhecido, familiar. Até porque, lembra que quando a gente vai fazer qualquer coisa, a nossa mente busca referências. Se ela busca referências para fazer qualquer coisa e essa coisa traz qualquer tipo de lembrança, sentimento, e essa referência mostra algum risco, algum perigo, o que a nossa mente vai fazer? Ela vai nos tirar dali. Não, vamos lá lavar a louça que é melhor? Ah, que bom, Araci. Araci tá viajando e acompanhando as lives. É isso aí. E nisso de fugir o tempo todo, porque essas referências que tu tem aí mostram risco, perigo, tu vai deixando tudo para depois. E é aí que moram as tuas 24 horas. É aí que estão as tuas 24 horas. Porque daí o que tu faz? É melhor resolver aqui, às vezes, o problema de alguém do que resolver o meu. Por quê? Resolver o problema ali do outro não vai doer. Porque não envolve sentimentos, memórias, não envolve coisas que eu passei. Vou resolver aqui pro fulano, depois eu faço o meu. E aí, de novo. E aí vai indo, ó. Cada coisa, cada escolha do teu dia, as tuas horas vão diminuindo ali, as horas que sobram para te fazer o que tu precisa fazer. Aí tu fica resolvendo essas urgências aí dos outros, tu fica adiando decisões, tu ocupa o teu tempo com essas tarefas pequenas e automáticas que a tua mente escolhe. E aí tu tem uma organização muitas vezes de que, ó, a partir de hoje eu vou fazer isso. E aí tu organizou tudo. Só que na hora de executar, tu não consegue. Por quê? Porque a tua mente, ela vai te levar sempre pro conhecido, familiar, automático.
A grande questão aqui é a seguinte: aonde está indo o teu tempo é aonde a tua mente permite que tu coloque energia nele. E tem relação com o que isso? Com as tuas memórias, que são quem comanda, né, teu comportamento. Então, avaliando, agora vamos fazer um raio-x aqui, olha para o teu dia. O que tu tem feito no teu dia? E quando eu falei aqui sobre as escolhas que tu faz, concorda comigo que tu já tá recebendo aí muita resposta? Se tu pegar um papel e uma caneta aí. Bom dia! Se tu pegar aí o Bom dia, Emily. Se tu pegar aí papel e caneta e anotar tudo que tu faz durante o teu dia. E se tu anotar também tudo que tu precisa fazer durante o dia e tu observar, tu vai ver que em vários momentos tu sentou, tu parou para fazer aquilo ali que tu precisava fazer e tu escolheu fazer outra coisa no lugar. Como o exemplo que eu dei aqui, lavar uma louça muitas vezes, e aí tu acabou não fazendo aqui. E não tem problema nenhum tu fazer essas tarefas aí no meio. Só que o que tu não pode é escolher só as automáticas. Então, inclusive, é muito inteligente da tua parte pegar algo que tu precisa fazer, que é desafiador, que tu não gosta, que tu não sabe, que tu tá aprendendo, que tu precisa pensar muito, fazer primeiro, depois tu vai lá, lava tua louça, sabe? Pra dar uma respirada, uma aliviada na mente. E aí tu volta e faz aquela outra tarefa que é bem desafiadora. E depois tu vai e faz outra tarefa que tu pode fazer ali no automático. E aí tu vai conseguir ir transformando. A solução que eu acabei de te trazer aqui funciona? Funciona, só que tem um detalhe. Mesmo assim, vai precisar de bastante esforço teu. Por quê? Porque a tua programação mental, ela não vai te permitir ir muito longe. Talvez também não vai te permitir sustentar isso por muito tempo. Por quê? Porque toda vez que tu for fazer qualquer coisa, a tua mente vai consultar as referências que tem aqui. Enquanto tu não muda as referências, vai continuar sendo desafiador. Essa live aqui serve para quê, então? Para te trazer um raio-x e tu entender onde está indo as tuas 24 horas e por que isso acontece. Isso tu já entendeu aqui. A tua mente faz escolhas o tempo todo. As escolhas que ela está fazendo está te permitindo somente fazer o que tu já conhece, que é familiar, que não gasta tanta energia, que tem alguma previsibilidade, que é confortável. Agora tu já consegue entender que isso está acontecendo e aqui é que está o problema, aqui que está indo minhas 24 horas. Então eu sugiro, inclusive, que tu faça o que eu falei aqui. Anota tudo no papel. O que tu faz o teu dia inteiro? Mas anota mesmo. Ó, eu acordo, eu mexo no celular, depois eu tomo café, depois eu mexo no celular de novo, depois eu faço isso, eu faço aquilo, tudinho. Da hora que tu acorda até a hora de tu ir dormir. Mas anota tudo mesmo. Até realmente aqueles momentos ali que tu te vê só mexendo ali no celular, rolando feed, porque a gente também e principalmente tem perdido muito tempo com isso. E aí tu vai pegar outra parte ali do papel, divide o papel no meio, e tu vai colocar tudo que tu precisa fazer para chegar nos resultados que tu quer, para organizar a tua rotina, para aproveitar melhor as tuas 24 horas, e tu não está fazendo, não está conseguindo fazer. E aí tu vai começar a observar nos momentos de fazer a tua mente te sabotando. Então, ó, amanhã eu vou acordar e eu vou fazer uma caminhada. Exemplo. Não é familiar para te fazer caminhada, mas tu sabe que tu precisa começar a caminhar. Aí tu vai acordar, tu vai pegar o celular e tu vai começar a rodar ali o celular. E aí tu já vai observar, opa, peraí, eu era para estar levantando, vestindo minha roupa e caminhar pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos, e eu tô aqui
já 30 minutos no celular. Anota, percebe essas tuas ações e vai anotando. E aí tu pode, né, consciente disso, e trocando esses comportamentos. E não vai ser fácil nem confortável no início, mas tu consegue. Esse é o primeiro passo para te começar a ter um dia mais produtivo. Porém, não vai ser suficiente. Tu precisa entender quais são as raízes, né, a causa que te faz fugir de realizar o que tu precisa realizar. Quais são as causas que fazem com que tudo que tu vai fazer para realizar, chegar nesse resultado que tu quer, te causa tanto medo, te causa tanto desconforto. E reprogramar a tua mente para que fazer o que tu precisa fazer se torne familiar. Como assim? Se eu nunca fiz, como é que vai tornar familiar? Não é nem familiar aqui. É sem risco. Nesse caso é dizer que vai se tornar sem risco. Então a gente atualiza as referências. Por quê? Aonde que está a raiz do problema sempre? Algo que te aconteceu lá na infância geralmente, mas pode ser na adolescência também, que te causa medo, que te causa sensações e sentimentos ruins e negativos no corpo, que automaticamente travam teu comportamento, as tuas ações. Quando a gente encontra a raiz do que está fazendo tu evitar tudo isso, a gente também atualiza aqui as referências. Quando a gente atualiza as referências, quando a gente reprograma a tua mente, na hora de fazer, a tua mente vai encontrar referências positivas de que pode ir lá fazer, que não vai acontecer nada. Pode ser que seja desafiador no início, porque é algo novo, mas tu consegue. Tu está preparada, tu tem conhecimento, porque a gente reprogramou a tua mente para a realidade, né? Porque o medo, ele nunca é algo real. O medo não é real, gente. O medo não é real. E a gente precisa trazer a tua mente para a realidade. Somente assim tu vai conseguir mudar esse cenário de onde estão indo as minhas 24 horas. Aqui tu já sabe. No momento que eu te dei esses pequenos exemplos aqui, tu já identificou aí aonde estão indo as tuas 24 horas. Já entendeu o que acontece, por que acontece, e tu já tem aqui um diagnóstico, né? Ok, agora eu entendi. E é exatamente assim que acontece. E aí tu já começa a pensar, nossa, eu sento na minha mesa para escrever um conteúdo. Aí me dá vontade de tomar água, eu levanto, vou lá na cozinha, vejo a pia cheia de louça. Ah, vou lavar essa louça aqui. E aí, às vezes, lavando a louça, tu sai dali, passa por outro, sei lá, vai lá no banheiro. Ai, tem um cesto de roupa suja. Ah, mas eu só vou botar mais essa roupa na máquina. E assim tu vai. Quando tu vê, é 2, 3, 4 da tarde, tu não fez aquilo que tu tinha que fazer, que tu tinha pensado em fazer de manhã, que deveria ter feito de manhã. Nessa altura, talvez tu já esteja cansada. E aí tu já pensa, não fiz até agora. Até eu fazer. E aí vamos dizer, é um conteúdo que tu quer fazer para postar. Até eu fazer, até eu postar, e hoje nem vai dar mais para postar. Eu vou deixar para fazer amanhã de manhã. E aí eu vou aproveitar, vou terminar aqui de arrumar a casa, amanhã eu faço. E amanhã repete, depois de amanhã repete. Quando tu vê, passou uma semana, passou um mês. E pior, gente, passa um ano assim, ó, rapidinho. Passa um ano rapidinho. Tu te dá conta que mais um ano que se foi. E eu não tive os resultados que eu queria. Eu não alcancei as metas que eu queria. Porque eu simplesmente estou deixando as minhas horas se perderem. E é muito importante que tu entenda que não é a tua culpa. E é muito frustrante, né? Chegar no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final de um ano
e perceber que tu perdeu tempo e não construiu nada. Só que não é tua culpa, porque existe aí um sistema interno te comandando. Então, tudo que for automático vai acontecer naturalmente. É fácil tomar banho, é fácil escovar os dentes, é fácil lavar uma louça, é fácil fazer coisas às vezes até mais difíceis. É fácil faxinar uma casa inteira muitas vezes e é difícil sentar e abrir um story aqui para falar 5 minutos com a tua audiência. Teoricamente não seria muito mais fácil? Só que não. A tua mente, para tua mente não é. Para tua mente é muito difícil. Inclusive tem situações que a gente precisa passar. Sei lá, nunca fiz live, quero fazer live pela primeira vez. Tu sabe, né? Tu sabe que tu tem ali um assunto para falar, tu sabe que todo mundo faz live e normal, né? Faz parte do nosso trabalho hoje em dia, mas tu nunca fez. Pra ti é normal. Pra ti, tu pensa, não, eu sou capaz, eu vou conseguir. Mas lembra que é a parte de consciência, da consciência, que é ali 5, 10% que tá pensando assim? E a parte do inconsciente, que busca todas as memórias, todas as experiências, tudo que tu já ouviu, tudo que tu já falou, já te falaram como referência. Para tua parte inconsciente, que é 90, 95%, que é o que comanda as tuas ações, simplesmente a sensação vai ser de que tu tá indo, sei lá, para a forca, de que é muito perigoso, de que é muito arriscado. E o teu corpo sente. Tanto que, eu sempre conto para vocês, né? Bem no início, logo que eu comecei a mostrar o meu trabalho aqui, então nas primeiras lives, eu passava mal. Nossa, me dava frio na barriga, mal-estar, vontade de vomitar. Eu ficava, tremia, suava frio. Por quê? Porque pra minha mente, naquela época, era algo muito perigoso. Era como se eu estivesse indo, sei lá, entrar na jaula de um leão. E qualquer tarefa hoje pra ti pode ter essa mesma sensação. Por quê? As referências que tu tem aqui. Tudo que tu já passou, tudo que tu já viveu. Às vezes nem é um trauma muito grande, mas quando aconteceu o fato, como tu, criança pequenininha, muitas vezes interpretou aquele fato, se sentiu diante daquele fato, é a memória que está aqui. O teu corpo sente como se fosse real e ainda estivesse acontecendo. Por isso que enquanto tu não reprograma tua mente, essas sensações de desespero no corpo, de desconforto, de dor, de medo, de risco, elas estão presentes e tu não consegue controlar. Então, lavar uma louça, como eu dei no exemplo aqui, não tem risco nenhum. Não me causa medo. Eu faço no automático, eu não preciso nem pensar. Eu vou ali lavando a louça, lavo, termino. Naturalmente, flui. Entenda que para as tuas ações, seja qual for, tá? Seja o que for que tu precisa aprender ou começar a fazer hoje, vai fluir da mesma maneira se tu reprogramar a tua mente e tiver aqui as referências corretas, atualizadas, para que tu consiga fazer o que precisa ser feito de forma tranquila, leve e fluida. E é por isso que tu tá vendo aí o teu dia escorrer por entre os dedos, né? As tuas horas sumirem e tu simplesmente não entende. Até porque, na maioria dos casos, vocês sabem o que fazer, como fazer, e mesmo assim não conseguem. Mas existe aqui a boa notícia, né? Que se tu reorganizar aqui dentro, automaticamente vai reorganizar também as sensações do teu corpo e automaticamente vai reorganizar as tuas ações aqui fora. Mudando os teus resultados e mudando a maneira como tu vive as tuas horas, como tu aproveita as tuas horas.
como tu prioriza as tuas horas, né? Então, esses padrões de uso do teu tempo, eles podem ser aprendidos, eles podem ser ressignificados, eles podem ser atualizados. Tudo que é aprendido é atualizado. Então, quando tu aprende que tu pode sim usar as tuas horas de uma maneira diferente, que não há risco, que não há perigo para essas tarefas que tu precisa fazer, automaticamente essa referência ela é atualizada e tu vai conseguir fazer com a mesma fluidez e leveza de ir lá lavar uma louça ou fazer qualquer atividade aí que tu tá acostumada. Então, quando o teu sistema interno muda, a tua agenda, ela também muda, ela se reorganiza. E aí, do nada, tu te torna uma mulher produtiva. E não é que tu não era produtiva, tu era, só que tu estava colocando os focos nos lugares errados. Estava priorizando as atividades erradas. Por quê? Porque existia ali uma fuga o tempo todo. E é justamente essa fuga que te impede de chegar nos resultados que tu quer. Então entenda que tu precisa de clareza para reduzir essa dispersão aí de tempo. Então, a clareza a gente já começou a ter aqui. Opa, peraí que isso aí acontece comigo. Realmente. Eu tenho tal tarefa para fazer, vou lá pegar uma água, um cafezinho, já fico lavando a louça, já vou lavar uma roupa, quando eu vejo o dia foi, aí eu já mexo no celular, foi 2, 3, 4 horas. Imagina quantas coisas eu poderia fazer em 4 horas e eu não faço. E aí tu tá te dando conta aí que sim, existe algo aí que precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Porque enquanto tu não conseguir sustentar essas decisões que tu precisa tomar o dia inteiro, não vai. Ó, hoje as decisões estão sendo tomadas para quê? Para trazer conforto, para economizar energia, para fazer o que já é familiar para ti. Tudo o que acontece no automático. Só que, para te chegar naquele resultado que tu quer, essas decisões elas não vão sustentar esse resultado. Elas não vão nem permitir que tu chegue no resultado. Muito menos que se tu chegar, tu consiga sustentar ele por um longo prazo. Então, não tem outra maneira a não ser trabalhar aqui a parte interna, a parte que comanda tudo. A tua parte consciente, depois dessa live aqui, tá totalmente resolvida. Tu vai sair dessa live pensando, nossa, a partir de hoje eu vou observar isso e simplesmente eu vou decidir por fazer aquilo que é mais desconfortável, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu sei que eu não faço no automático. Perfeito. Tu vai conseguir ter evolução e mudar aí a tua rotina? Vai. Que proporção? 10%. O que o consciente consegue decidir. Só que os outros 90%, que é o inconsciente que comanda, vai continuar ali te sabotando, te obrigando naturalmente a ter ações que não são as que tu gostaria e que não te trazem os resultados que tu quer, que fazem com que as tuas 24 horas continuem indo pelo ralo. A única solução que eu conheço é programar a tua mente. Não tem outra. Gente, parece mágica. Eu nem sei como explicar para vocês aqui. Sinceramente, só quem vive uma reprogramação mental entende. Que do nada, que não é do nada, né, gente? As coisas começam a fluir, a acontecer. E aquilo que era muito difícil de fazer se torna tranquilo. Eu não vou dizer fácil, porque às vezes tu vai ter que ter habilidades ali que tu ainda não tem, tu vai ter que desenvolver, né, se capacitar, mas tu consegue. E antes tu não conseguia, simplesmente tu não conseguia. Porque tu trabalhou o que precisava ser trabalhado, tu resolveu e organizou a parte interna. Automaticamente, aqui do lado de fora tudo vai se resolver e se organizar também. Então, organizar a tua rotina, ser produtiva, só acontece
você, tu organizar o teu sistema interno. Então, o que a reprogramação mental faz? A reprogramação mental, ela atualiza as referências que te orientam nas escolhas diárias. Gente, eu quero que vocês anotem essa frase para vocês entenderem o que está acontecendo aí de verdade. Quem está entrando agora, aconselho que assista a live desde o início. A gente já está finalizando, vai ficar salva e voltem e assistam lá no início para vocês entenderem de verdade aonde que está indo as 24 horas de vocês, como resolver. Mas independente, chegou agora, já estava aqui. Anota essa frase que eu vou falar aqui. Anota, porque isso aqui é a chave de tudo e é o que vai fazer com que mude totalmente a tua vida, a tua rotina e a tua produtividade. Ó, reprogramação mental. Anota. Reprogramação mental atualiza as referências que me orientam nas escolhas diárias. Reprogramação mental atualiza as referências que me orientam nas minhas escolhas diárias. Reprogramação mental atualiza as referências que me orientam nas minhas escolhas diárias. Que escolhas diárias são essas? Por isso que quem não assistiu a live precisa voltar e assistir desde o início. As escolhas de onde a gente está colocando o nosso tempo. A escolha de o que precisa ser feito e não aquilo que é fácil fazer, que é automático fazer. Gente, o tempo é consequência do teu estado mental. Tudo que está acontecendo hoje aí na tua vida. Se tu vê que chega à noite, tu tá frustrada, porque teu dia simplesmente acabou e tu não fez nada do que tu precisava fazer. Mas tu te manteve ocupado o dia inteiro, tu tá cansada, tu tá frustrada, se sentindo incapaz, culpada. Como culpa pesa, né, gente? É porque aí dentro, aqui dentro, né, o teu estado mental, ele está te levando para agir assim. Então, o tempo, as tuas 24 horas, o que está acontecendo ou não está acontecendo dentro dessas 24 horas, é a consequência do teu estado mental. A única maneira de mudar esse resultado é mudando o teu estado mental. Então, reprogramando a tua mente para mudar essas referências, para na hora das escolhas, tu fazer as escolhas certas. Então, ó, entre fazer um conteúdo e lavar a louça, o que eu vou escolher? Eu vou primeiro fazer o conteúdo, depois eu lavo a louça. Até porque a louça tu vai ali fazendo automático, não vai ter problema nenhum para fazer. Agora, se eu escolho o contrário, aquela tarefa, que no caso aqui do exemplo era fazer ali o teu conteúdo, vai ficar para depois, vai ficar para amanhã, vai ficar para semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, e tu nunca vai ter os resultados que tu busca. Só que quando tu muda aqui a tua estrutura interna, automaticamente a maneira de tu tomar essas decisões e fazer as tuas escolhas durante o teu dia vai ser totalmente diferente e tu vai conseguir. Vai se tornar leve, vai se tornar fluido. E do nada, teu dia vai se tornar produtivo. E é incrível, gente, porque tu vai conseguir fazer tudo que tu faz no automático, além de tudo que tu não conseguia fazer antes. Então, simplesmente tu vai acrescentar o que tu precisa fazer e não consegue fazer hoje, e o resto tu vai continuar dando conta normal. Só que tu vai se sentir tão bem. Chegar ao final do dia e tu sentir, meu Deus, que dia produtivo que eu tive. Sabe? Trocar essa sensação de culpa e frustração por sensação de... Nossa, gente, eu falando aqui pra vocês, me veio um filme na cabeça. Eu vou contar. Eu era exatamente essa pessoa que eu descrevi aqui pra vocês. Chegava à noite, deitava a cabeça no travesseiro e eu era culpada, frustrada, cansada, esgotada e pensava, meu Deus, mais um dia que passou e eu não fiz o que eu precisava fazer. Era assim.
eu ficava muito triste, sabe? Eu me sentia culpada, frustrada. Tinha um fracasso. Hoje, aqui, isso que eu queria contar pra vocês, hoje, depois de ter trabalhado tudo isso, ter reprogramado a minha mente e conseguir ter dias produtivos como antes eu não tinha, eu deito a cabeça no travesseiro com essa sensação de, nossa, como meu dia foi produtivo. E lembro das coisas que eu fiz no meu dia. E mesmo que uma ou outra coisa eu não tenha conseguido finalizar, eu tenho a total tranquilidade que não, se aqui amanhã eu faço, inicio o dia, já faço, já elimino e sigo a rotina no dia seguinte. E é libertador sentir isso. Vocês só vão entender isso quando vocês viverem na pele de vocês. Porque eu sei exatamente, e hoje eu posso te falar dos dois lados, porque eu estive nesse lado de dia muito ocupada e sem ser produtiva e acabar frustrada, sabe? Eu procrastinava demais e eu me culpava demais. Era horrível. Era como se todo dia eu fosse pra cama, deitava a cabeça no travesseiro e vinha, né? Era uma batalha de pensamentos ruins, muito negativos, de que eu nunca vou dar certo, eu nunca vou conseguir, para mim as coisas não funcionam. Mais um dia que eu desperdicei. E aí vinha a promessa, não, mas amanhã eu vou fazer diferente. Vinha a promessa, aí eu ia dormir. Aí no outro dia, tudo se repetia. Aí à noite, nossa, mais um dia. E assim ia. Isso foi por anos, gente. Anos, anos. Hoje eu olho para trás e eu sou muito grata por ter superado isso e por ter buscado a solução. Eu resolvi isso. Como que eu resolvi? Mudando a minha rotina, organizando aqui do lado de fora? Não. Tive que organizar aqui dentro. Enquanto eu não resolvi aqui dentro, eu não consegui mudar do lado de fora. Mas é libertador ter hoje essa sensação de deitar no travesseiro e sentir paz. Sabe o que é sentir paz? De, nossa, eu fiz o que eu precisava fazer. Meu dia foi leve, produtivo. E amanhã eu já sei até o que me espera. Ter previsibilidade. Aí aqui a gente constrói previsibilidade com resultado. E o cérebro ama isso. Só que ele só vai conseguir chegar nessa previsibilidade com o resultado quando reprogramar aqui o que faz hoje tu não agir, tu não conseguir, simplesmente não conseguir fazer o que precisa ser feito. É libertador. É libertador e te traz exatamente essa sensação de paz, sabe, de dever cumprido? Sabe quando tu deita no travesseiro e sente paz? Sensação de dever cumprido. Não existe coisa melhor. E eu, naquela época, pensava que eu nunca ia sentir isso. E eu desejo isso pra ti. Se hoje tu sente que as tuas 24 horas estão aí escorrendo pelo ralo, tu precisa resolver isso. Tu precisa olhar para isso. Tu precisa olhar para dentro e resolver o que tá fazendo com que durante todo o dia tu faça escolhas erradas, tome decisões erradas e automaticamente não tenha as ações que tu precisava fazer para chegar no resultado que tu quer e para ter essa sensação de paz, de dever cumprido, de alívio e, consequentemente, ter os resultados que tu busca. É libertador. E como que a gente resolve isso? Sem outras pessoas que podem te ajudar? Existe, com certeza. Talvez tu conheça uma, aconselho que tu busque. Mas vou preferir que tu resolva comigo, óbvio. Como vocês sabem, todos os dias aqui eu falo. Toda semana eu abro algumas vagas para a sessão de reprogramação mental para quem está vindo da live. E aí, o que tu vai fazer agora? A gente vai encerrar a live aqui, tu vai me chamar lá no direct e vai me dizer assim, ó, vim da live. Quero resolver o meu problema. E aí a gente vai entender como eu posso te ajudar. Quem vem da live? Quem vem da live tem prioridade para eu colocar na minha agenda da semana, tem condição especial de pagamento, então tem uma super condição especial de pagamento e
tem mais um presente que eu só vou contar lá quando vocês me chamarem. É algo que tem a ver com o que a gente falou aqui hoje, tá? É um presente que vai te ajudar não só a reprogramar a tua mente, mas também a colocar aí dentro do teu dia uma rotina produtiva. Até falei demais aqui, mas é um presente surreal que ninguém ainda teve acesso. Que a partir de hoje, quem vem da live, chama lá no direct e segue ali para resolver o seu problema, vai ganhar. Então tem 3 vantagens aqui. Chama lá, fala que veio da live. Tem a condição especial, tem a prioridade na agenda e tem esse presente especial e inédito que ninguém acessou ainda. Nem as minhas alunas tiveram acesso ainda a esse presente. Então, agora é contigo. Joguei a bola para tua mão, pega aí e pra gente resolver isso junto. Se tem uma coisa que eu sou apaixonada, é resolver esse tipo de problema. Por quê? Exatamente pelo que eu te contei aqui. Eu sei exatamente como tu tá se sentindo hoje, mas eu também sei exatamente o caminho para te se sentir como hoje eu me sinto. Para transformar a tua realidade. Para transformar essas tuas 24 horas de uma mulher muito ocupada e não produtiva para uma mulher produtiva, principalmente com aquele sentimento de paz no coração, de deitar no travesseiro com a sensação de dever cumprido. E aqui, esse é o assunto da live de hoje, mas a gente resolve qualquer trava que tu tenha. Então, seja lá o que for que tá travando aí na tua vida hoje, tá te tirando a paz naquele momento que tu deita no travesseiro, a gente vai resolver. Mudando as tuas referências, reprogramando a tua mente e fazendo com que tu viva no momento presente, sabe? Vivendo a tua melhor versão da mulher que tu se tornou. Ontem a gente falou, né? Sobre como tu te vê, como tu pode estar vivendo aí na tua identidade antiga e tu não consegue assumir a tua identidade atual. Dessa mulher que tu te tornou, que tu já é. Tu precisa resgatar e assumir aí essa tua identidade atual. Chega de viver no passado, né, gente? A gente precisa viver no presente e realizar tudo que a gente tem para realizar. Certo, minhas lindas? Desejo de coração chamado de vocês lá no meu direct pra gente conversar, entender e resolver isso a partir de hoje. Quem chegou aqui no finalzinho, volta e assiste a live lá do início para te entender e fazer um raio-x aí de como que tá o teu dia hoje, onde estão indo as tuas 24 horas e por que isso acontece. Então, antes de resolver, a gente precisa entender. E a live aqui é justamente para isso, para te entender e para te ter essas respostas. E entender, não, peraí, então, não é minha culpa, mas, de novo, preciso assumir a responsabilidade de resolver isso aqui, tá bom? Então, quem chegou aí no final, volta lá, assiste a live, eu já estou encerrando aqui e vai ficar salva lá para vocês poderem assistir, reassistir quem estava aqui, anotem tudo, façam aí esse inventário aí das suas 24 horas para te, de fato, entender, ajustar e resolver. Certo, minhas lindas? Então tá bom. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Amanhã, excepcionalmente, não teremos live. Minha mãe está aqui, ela tem consulta, eu gosto de acompanhar ela, então amanhã não teremos live. Mas quinta a gente retorna normalmente aqui, certo? Beijo então no coração, fiquem com Deus e até quinta-feira.